Olá, começa agora o SES Entrevista. E hoje eu converso com ele que já foi seminarista, DJ e funcionário público da cultura, Guilherme Tristão Bernardes, o Gueminho do TQ. Gueminho, muito obrigado pela presença aqui no SES Entrevista. Eu que agradeço. Ao longo da carreira, o Gueminho já participou dos projetos Bom Programa, Café com Light, Pescoço, Videoteca, Na Lona, dos programas Invasores e Paraibuna Connection e do Almanac do TQ e do Clube da Comédia em Juiz de Fora. Gueminho, primeiramente eu queria saber como que era a sua vida antes do teatro, antes de você ingressar no teatro. Era parecida com isso, só que eu nunca planejei de fazer teatro. Eu não sou dessas pessoas que quando era pequenininha fazia aquelas gracinhas para a família ou na escola. Eu era uma pessoa muito tímida e eu nunca tive essa ideia de fazer. Eu não conhecia teatro, nem ia teatro. E não gostava do teatro, como ainda não gosto muito, entendeu? Mas eu comecei muito cedo a trabalhar com militância política. Eu comecei a trabalhar com grupos, na época era chamado de movimento de juventude, que eu acho que ainda existe hoje, esses grupos de igreja. E a gente, essa época a qual eu me refiro, é bem o começo da ditadura. Então, eram movimentos, de certo modo, clandestinos. Eu participei da reconstrução da UNE, eu fazia parte do movimento que era a JUC, que era a Juventude Universitária Cristã, e existia na minha vida uma perspectiva de trabalho político. E foi assim que, acidentalmente, o teatro entrou na minha vida, que eu comecei a trabalhar na academia e eu ajudei a estruturar a FHC, que na época era, acho que ainda existe, né, a Formação Humana e Cristã, que era um conjunto de atividades que a gente fazia na escola, fora da sala. E uma dessas atividades era o teatro. Eu ajudei a fundar o Grupo Teatro Academia, hoje extinto. E foi assim que, por acidente, eu comecei a mexer com teatro. Eu não tinha a menor ideia de que um dia isso seria a coisa, talvez, a atividade mais importante da minha vida. E esse seu estilo irreverente teve influência de algum outro artista? Eu acho que isso é da família. A minha família, a família Tristão, ela é assim. São pessoas muito bem-humoradas, fazem piada o tempo todo. E é claro que eu acredito que existe alguma coisa que seja inata, que seja dom, mas são dons que você tem que desenvolver. De alguma maneira, pelo compromisso que eu comecei a assumir com a atividade do teatro, e basicamente da comédia, eu acho que eu desenvolvi esses programas, né? Eu acho que eu comecei há 30 anos atrás a trabalhar com comédia 1.0 e hoje eu já estou com comédia 30.0, né? Então, assim, qualquer pessoa que se dedique, que concentre, tenha um foco numa atividade, vai acabar desenvolvendo isso com certa habilidade. O que representou a criação do TQ na sua carreira? O TQ, na época, ele era para nós um instrumento de transformação da sociedade. Eu nunca pensei, e ainda hoje não penso, no teatro como uma atividade de montar peça. Eu não acho isso. Eu não acho que o teatro é uma atividade meramente estética, entendeu? Para mim, o teatro é uma atividade política, uma atividade através da qual eu uso uma ferramenta para transformar as pessoas, transformar a sociedade que eu vivo. E o humor, para mim, é o espaço, é o ambiente especial para isso. Porque, através do humor, as pessoas se colocam em posição de relaxamento para poder aceitar a informação, né? Para mim, o drama provoca tensão. E a tensão é um ambiente onde as coisas não fluem, né? A tensão é contração, né? E no humor as pessoas estão mais abertas, né? As pessoas ficam mais disponíveis, né? A piada é sempre um veículo mais receptivo. Entendi. E qual que é o momento mais marcante desses 31 anos de história do TQ? Tem muita coisa. Muita coisa, assim. Eu acho que, ainda hoje, para mim, é especial lembrar do momento que eu conheci o Tá Na Rua, que é um grupo criado pelo Amir Haddad, que é um diretor carioca que está vivo, em plena atividade. Aquilo, para mim, foi como ver a luz, né? Foi aquele momento São Paulino de cair do cavalo, né? Não o time, mas o apóstolo, o discípulo, né? Porque a gente estava começando a carreira, eu estava começando a entender o que era essa coisa que se chama teatro, essa mecânica toda.
E aí, organizando um curso aqui em Juiz de Fora, eu convidei o Amir Haddad, nem sabia direito quem era ele, mas por indicação, convidei o Amir Haddad para vir a Juiz de Fora, dar um curso, e ele ofereceu de trazer o grupo dele, que era o Tá na Rua, que estava acabando de ser criado, era um grupo que fazia teatro de rua. A primeira apresentação do Tá na Rua foi em Juiz de Fora, pouca gente sabe disso. Antes disso, eles fizeram um ensaio em Santa Teresa, mas a primeira apresentação do Tá na Rua foi aqui na cidade, no Calçadão. E quando eu vi aquilo para mim foi ver a luz, foi ver a verdade, aquilo mudou minha vida, mudou minha perspectiva estética, mudou a minha visão de teatro, a minha visão de mundo, de política, de tudo. Aquilo foi uma loucura na minha vida. E até hoje, as coisas mais importantes que eu sei, as ferramentas mais importantes que eu sei, o que eu uso para dirigir, o que eu uso para atuar, está tudo ainda ligado àquela fonte. Ao longo desse tempo do TQ, vocês passaram por algumas experiências também com TV e com rádio. Você também trabalhou com TV e rádio. Como que foi essa experiência? Eu sempre digo, eu não considero o TQ um grupo de teatro. Eu falo sempre que o TQ é um grupo de comunicação. Porque o teatro é uma das ferramentas que a gente usa, né? A gente começou fazendo teatro em ambientes abertos, fazendo teatro na rua, fizemos teatro de rua, depois inventamos esse modelo de teatro de bar, a gente ficou 18 anos fazendo isso, e depois começamos a ocupar o espaço de teatro, e aí começaram a aparecer outras oportunidades, a gente começou a fazer rádio, fizemos televisão, e de tudo isso, o que eu acho para mim, o que é mais excitante é o rádio. Eu acho que para mim a experiência mais estimulante, porque é mais instantânea, né? O rádio é ao vivo, você fala com as pessoas diretamente, e o rádio tem esse poder de permitir que o espectador, ele crie a imagem completa, né? A imagem perfeita, porque o som estimula, ele estimula, né? O som provoca nele esse mecanismo de formação da imagem. Então, você não tem limite com isso, né? Você você estimula o espectador, o ouvinte, e você tem todas as possibilidades infinitas de criar uma imagem, de criar um universo, um mundo, onde as coisas vão acontecer. E desses programas de rádio e TV, eu destaco dois: Os Invasores no rádio e o Paraibuna Connection na TVE, em parceria com a TV Visão. Isso. Como que foi essas experiências especificamente? Acho que foram só essas duas, na verdade, né? O Paraibuna Connection, ele teve um momento na TV Visão, depois teve um momento de carreira solo na TVE. O programa de rádio dos Invasores foi uma das coisas mais prazerosas e importantes que eu acho que eu fiz. Foram 3 anos que a gente ficou no ar, e saímos, eu acho, porque a gente tinha opinião demais. Eu acho que esse é um dos problemas do TQ. O TQ tem muita opinião. E em Juiz de Fora isso é uma coisa que não funciona muito bem. As pessoas aqui não gostam de opinião alheia. Então, quando você tem opinião, você provoca alguns poderes estabelecidos. O Paraibuna Connection, eu acho que eu tenho orgulho de ter feito parte, talvez, da mais importante experiência de comunicação que foi criada em Juiz de Fora, que foi o canal Visão. Porque ali estava se tentando criar a imagem da cidade a partir de si própria. Porque o que existe em Juiz de Fora, os canais de TV, que são canais de rede, são canais que trazem para cá a imagem da rede. Eles empacotam a notícia e a informação da cidade dentro dessa embalagem da rede. O canal Visão não, o canal Visão fez o movimento contrário. Reuniu um grupo de pessoas daqui, nós tínhamos uma pesquisa que trazia uma informação muito importante, que a pergunta foi feita: o que as pessoas querem ver? E a resposta era essa: as pessoas querem se ver. Então, esse foi o núcleo de criação da TV Visão. Mostrar Juiz de Fora para si mesmo a partir de si própria. Tanto CIS, né? Eu preciso fazer um intervalo agora, a gente volta daqui a pouco com o SES Entrevista.